Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao canal Professor Pedro Paulúcio, Matemática. Né? E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às nossas argumentações, explanações sobre geometria analítica. Né? Continuando o estudo da reta. Nós vimos no último vídeo dois tipos de apresentações da reta na geometria analítica. No caso, as suas equações, a equação geral e a equação reduzida, não foi? E hoje a gente vai continuar esse estudo, só que nós já vamos usar essas representações que nós aprendemos, ok? E como nós vamos usar? Nós vamos usar essas representações estudando os conceitos de paralelismo, interseção entre retas e perpendicularismo. Na verdade, não coloquei entre duas retas escrito ali, nem no paralelismo, nem no perpendicularismo, porque já está implícito. Tá? O paralelismo, ele até pode ser aplicado a mais de uma reta. Perdão, a mais de duas retas, ou seja, além de pares de retas. Nós podemos ver uma coleção de retas que são paralelas. E que condição isso vai acontecer dentro da geometria analítica? Nós já sabemos lá da geometria euclidiana, que é aquela geometria estudada nos anos anteriores, que está sendo aplicada aqui, só que vista por um outro ângulo, o comportamento de retas paralelas. Não é? Então aqui a gente vai ver na ótica da geometria analítica. A mesma coisa sobre o perpendicularismo. Tá? Tem um fenômeno na geometria euclidiana que define o perpendicularismo. A gente vai ver o que acontece aqui. Qual é a condição para que aconteça o perpendicularismo entre retas dentro da geometria analítica. E eu coloquei entre os dois títulos a interseção entre retas, porque isso vai fazer uma introdução para o perpendicularismo. Ok? Sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo, a nossa aula de hoje. Vamos lá. No paralelismo, como eu falei, na geometria euclidiana, nós já sabíamos, nós já conhecemos essa ideia. Na geometria euclidiana, nós aprendemos que duas retas são paralelas quando não possuem um ponto em comum. Isto é, não se encontram. Essa primeira definição aí, primeira parte da frase, é a definição que está lá nos livros didáticos. Tá? E aí, uma outra maneira de falar sobre isso é dizer que as retas não se encontram. Tá? Elas não se cruzam, não se cortam. Ok? Já no universo da geometria analítica, podemos dizer que duas retas são paralelas quando formam com o eixo x ângulos congruentes. Isso se justifica pelo teorema de Tales. Veja bem uma coisa, vocês vão ver na figura aqui. Observe que essas duas retas R e S são paralelas. Visualmente falando, são paralelas. Elas não estão se cruzando, esperamos que elas não continuem não se cruzando ali nas suas continuações, né? Ou seja, tendendo ao infinito. Bom, dentro da geometria analítica, a gente considera o ângulo de inclinação da reta. Não é? E esse ângulo de inclinação da reta é o ângulo que a reta faz com o eixo x, que a gente chamou no último vídeo de alfa. Eu vou usar esse alfa nas próximas telas. Tá? Bom, por que eu falei que isso se justifica pelo teorema de Tales? Porque no teorema de Tales, lá na geometria euclidiana, ele fala o seguinte: quando você tem duas retas cortadas por uma transversal, e ele forma esses ângulos aqui, ou seja, ele forma, no caso, ele forma vários ângulos. Mas aqui, nesse caso, eu vou usar esses dois que eu marquei, que eu vou chamar de correspondentes. E quando esses correspondentes forem iguais, congruentes, essas duas retas serão paralelas. Tá? Então, o nosso estudo ele vai partir desse ângulo das retas, que as retas fazem com um eixo x. Então, quando esses ângulos forem iguais, as retas serão paralelas. Bom, vamos pensar um pouquinho? O
que a gente vai chegar, qual a conclusão que a gente vai chegar com essa informação que eu falei? Vamos lá. Bom, a gente aprendeu, né, as representações da reta na geometria analítica. Uma delas foi a equação reduzida, que é mais fácil, tá? Só que a gente vai observar de uma forma genérica. O que significa isso? Não vou adotar números para os seus coeficientes, eu vou adotar letras. Eu sei que isso confunde um pouquinho, mas aqui vai ficar bem mais fácil do que aquelas deduções da primeira aula de reta, tá ok? Bom, vamos lá. Então, eu vou indicar aqui duas retas, uma reta R e uma reta S. A reta R ela tem o seu coeficiente angular MR e o linear NR. E a S é a mesma coisa. MS é o coeficiente angular da reta S e NS, coeficiente linear. Só para lembrar, o que eu acabei de falar na última tela. Paralelismo é quando R e S possuem o mesmo ângulo alfa de inclinação. Lembra do ângulo alfa que eu falei agora há pouco? Pois é, estou usando aqui. Esse ângulo de inclinação, novamente, para vocês não se esquecerem, é o ângulo formado com o eixo X. É o ângulo que a reta faz com o eixo X. Bom, o que a gente pode escrever mais um pouquinho aqui? Bom, o coeficiente linear de R, que é o MR, ele é igual à tangente do ângulo formado, né? Ou seja, o ângulo de inclinação da reta. Isso aí a gente viu no último vídeo, tá ok? Qual é o ângulo de inclinação da reta? Eu usei alfa, então o MR, que é o coeficiente linear, perdão, coeficiente angular da reta R, é igual à tangente de alfa. Mas eu falei o quê? Se elas são paralelas, o coeficiente, perdão, o ângulo de inclinação da reta S também é alfa. Se o ângulo dela também é alfa, o coeficiente angular dela é igual à tangente do mesmo alfa. Olha lá. MR é igual à tangente de alfa e MS é igual à tangente de alfa. Isso nos leva a concluir o quê? Se o MR é igual a uma coisa que é a mesma coisa do MS, o MR é igual ao MS. Ou seja, R e S possuem o mesmo coeficiente angular. Tudo gira em torno do quê? Do ângulo de inclinação da reta. Então, aqui está a nossa condição. Isso aqui se chama condição para que as retas sejam paralelas. É a condição de paralelismo. Ok? Qual é a condição? Que os seus coeficientes angulares sejam congruentes, iguais, sejam os mesmos, tenham o mesmo coeficiente angular. E o que acontece com o coeficiente linear? Nada. Não acontece nada. Ele pode ser quem ele quiser. Pode existir, pode não existir, pode, enfim, tá? A gente não vai se preocupar com o coeficiente linear, que é aquele coeficiente já estudado lá no último vídeo. Ele tem a sua serventia, ele é importante, mas para a gente aqui ele não faz diferença, tá? O que o coeficiente linear vai nos dar? Ele vai nos dar o ponto de interseção da reta com um dos eixos, não é? Qual é o eixo? Dá uma olhada lá no último vídeo para você relembrar, ok? Isso quando o x for 0, não é? O y vai ser n. Então, não vou falar mais nada não. Você tem que olhar lá no outro vídeo para poder relembrar, tá bom? Vamos a um exemplo. Sejam as retas dadas pelas suas equações reduzidas, tá? Aqui eu informei pelas equações reduzidas. Poderia trabalhar com as equações gerais? Sim, poderia. Mas o ideal é que a gente transforme elas em equações reduzidas para podermos enxergar melhor o coeficiente angular. Não se preocupa que essa transformação eu vou fazer em pelo menos um exercício aqui. Pelo menos um, deixa eu ver aqui no meu rascunhozinho. Em um exercício eu vou estar fazendo essa transformação. Ok? Um só. Vamos continuar? Vamos lá. Quais são os coeficientes angulares dessas retas? Bom, da primeira, que eu não coloquei RS, mas da primeira linha, essa daqui, né? O coeficiente angular é 2. E daqui, a mesma coisa. Ora, se eles são iguais, essas duas retas são paralelas. Ok?
Essa é a condição de paralelismo. Agora, vamos verificar se essas retas são paralelas. Como que nós faremos isso? Foi o que eu acabei de falar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar essas equações, que são equações gerais, né, em equações reduzidas. Então, na reta R. Bom, na reta R, o que eu vou fazer? Deixa eu reescrever ela aqui para vocês não se perderem. Então, 3x mais 6y mais 2 igual a 0. Lembrando, lá no outro vídeo, na última aula, eu fiz essa transformação com equações genéricas. O que isso quer dizer? Com equações onde as letras, onde os números, os coeficientes, no caso aqui 3, 6 e 2, estão sendo representados pelas letras ABC. Tá? E aqui eu vou usar as letras. Você vai ver como é muito fácil. Qual é o nosso objetivo? Lá no outro vídeo eu escrevi. O objetivo é isolar a letra Y do lado esquerdo. Né? Então, quem não é Y, eu vou jogar por outro lado. Então, fica 6y igual a menos 3x menos 2. Né? A R vai ser y igual a menos 3 sobre 6x, menos 2 sobre 6. Simplificando estas frações, eu vou ter menos 1 meio x, menos 1 terço. Vou trocar de caneta aqui de cor para a gente poder fazer da equação S. Bom, a equação S eu tenho... Gente, perdão aqui, tá? Isso aqui foi um erro de digitação. O y não entra aqui, tá bom? Não entra aqui, tá? Não vou apagar, não. Vou deixar riscadinho ali, tá? Vamos lá. Então, a equação geral da reta S é x mais 2y menos 1 igual a 0, tá? De novo, passa para o outro lado. Então, vai ficar 2y, vou colocar a reta S aqui. Reta S vai ser 2y igual a menos x mais 1. A reta S vai ser 2. Agora, y igual. Todo mundo do lado de lá dividido por 2, né? Mais 1 meio. Olha que interessante aqui. O coeficiente angular da reta R é 1 meio. Aquele que multiplica o x. O coeficiente angular da reta S também é menos 1 meio. Bom, se estes coeficientes angulares são iguais, o que a gente pode concluir? Que R é paralelo a S. Ok? E esse é o símbolo de paralelismo. R paralelo a S. Ok? Qual a equação reduzida da reta S paralela à reta R que passa pelo ponto 3, 2? Esse exemplo ficou um pouco mais elaborado, não é? Bom, o que eu vou fazer primeiro? Bom, primeiro, olha só. O que acontece? Se a reta S é paralelo à reta R, o que acontece? O coeficiente angular de S é igual ao coeficiente angular de R. Concorda? Beleza. Isso aqui é uma condição. É a nossa condição lá da nossa aula de hoje. Tá? Mas dessa reta R, eu até consigo enxergar o seu coeficiente angular. Só que para eu enxergar com mais conforto, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa equação, que é geral, numa equação reduzida, para ficar mais fácil para vocês. Como é que eu faço isso? Bom, eu isolo a letra y do lado esquerdo. Vai ficar menos y igual a menos 4x menos 1. Tá? Vou multiplicar essa equação por menos 1 por causa para o y ficar positivo. Então, vai ficar y igual a 4x mais 1. Ora, o coeficiente, então, angular da reta R, ó, reta R é igual a 4. Ah, Pedro, o 4 está aqui. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Bom, se o coeficiente angular MR
da reta R é igual a 4, o MS também é igual a 4, porque eles são iguais. Beleza? E o que a gente vai fazer agora? Bom, eu vou escrever aqui a equação genérica, lembra bem, genérica, reduzida da reta S. Então vai ficar MS vezes X mais NS. Vamos lá. E nessa equação aqui, que eu tenho 4 letras, 4 incógnitas, eu vou substituir tudo que eu tiver. Bom, o que eu tenho? Eu tenho aqui MS, que é igual a 4, e eu tenho X e Y. Que XY é esse? É esse ponto 3, 2. Por quê? Essa reta S é a reta paralela R que passa pelo ponto 3, 2. Ou seja, o ponto 3, 2, ele pertence à reta S. Então, eu posso substituir esse par ordenado nessa equação, que eu não vou estar fazendo nada de errado. Então, o que vai acontecer agora? Olha lá o que vai acontecer. A reta S vai ser, no lugar do Y, eu coloco o valor de Y do ponto que pertence à reta. S. MS é 4. O X é o 3. E aí eu vou encontrar, nessa equação aqui, o quê? O coeficiente linear na minha reta S, para eu poder ter a equação reduzida dela. Então, vamos lá. 2 igual a 3 vezes 4, 12, mais NS. Vou botar uma setinha para cá. NS, então, vai ser 2 menos 12. E o NS vai ser menos 10. Bom, o que eu tenho aqui, gente? Olha, eu tenho o coeficiente angular da reta S e tenho o coeficiente linear da reta S. O que eu tenho que fazer agora? Juntar A com B, né? Juntar uma coisa com a outra. Então, eu vou ter aqui que Y, ou seja, a reta S tem a equação reduzida Y igual a 4 vezes X menos 10. Essa é a nossa resposta. Deu um pouquinho mais de trabalho? Deu. Mas basta o quê? Interpretar o enunciado e ver quais informações ele está dando, quais informações ele pede, qual o caminho ideal para poder prosseguir. Ok? Indo para o segundo item da nossa videoaula, que é a interseção entre retas, tem um pequeno texto informativo aí que eu vou apresentar para vocês. Bom, nós acabamos de estudar o caso onde duas retas se intersectam, ou seja, se encontram, né? Onde não tem um ponto em comum, onde não se encontram. Agora estudaremos o caso no qual há um ponto em comum, ou seja, o lugar onde elas vão se encontrar. Já não estamos falando mais de retas paralelas, tá? Ou seja, o encontro, a interseção entre elas é um ponto. Tá bom? E essas retas que se encontram, a gente chama de retas concorrentes. Tá bom? O professor de vocês esqueceu de colocar o nome dela aqui. Mas elas se chamam concorrentes. Então, quando elas não se encontram, elas são paralelas. E quando elas se encontram, elas são concorrentes. Tá? O objetivo dessa parte do vídeo de hoje é encontrar as coordenadas desse ponto. Lembra lá na primeira, na segunda aula, que nós encontramos a coordenada do ponto médio, ou seja, encontramos um ponto. Como que encontramos um ponto? Nós encontramos um ponto encontrando as suas coordenadas. E aqui não vai ser diferente. O que nós fazemos aqui? Nós encontramos as coordenadas do ponto de interseção entre as retas. Tá? E como isso vai acontecer? Bom, isso vai se dar, ou seja, isso se dará com a resolução de um sistema de equações de primeiro grau. E essas equações de primeiro grau são as equações das retas em questão, tá? Que podem ser apresentadas como equações gerais ou como equações reduzidas. Vamos aos exemplos.
Encontre o ponto de interseção entre as retas aqui estão aí enunciadas no formato de equações gerais. Aí vocês podem se perguntar. Quer dizer, se perguntar não, perguntar para mim. Pedro, você acabou de ensinar para a gente a transformação da equação geral em equação reduzida. Aí vocês podem se perguntar, eu sou obrigado a transformar sempre, no caso, esse caso aí, eu vou transformar em equação reduzida para poder fazer o cálculo? Não precisa, tá? Aqui você não precisa. Mas se você se sentir mais confortável trabalhando com equações reduzidas, você pode fazer que não vai alterar o resultado. Nesse caso, eu vou usar as gerais, né, as equações gerais. Mas se você quiser saber como trabalhar com a reduzida, você vai ver no próximo exemplo, porque o próximo exemplo eu trago duas equações no formato da reduzida, tá ok? Bom, o que eu falei agora há pouco? Eu falei agora há pouco que nós vamos utilizar um sistema de equações. Por quê? Eu quero saber onde ela se encontra, ou seja, qual é a solução de um sistema com essas equações. Então, aqui tem uma chave, eu vou colocar 3x menos 2y menos 10 igual a 0. E embaixo, 2x mais y menos 2 igual a 0. Neste caso, eu vou multiplicar a equação de baixo por 2. Por que por 2? Porque eu vou colocar um 2 aqui no lugar do y, vai ficar mais 2y. Quando eu somar, eu vou cancelá-lo, né? Então vai ficar assim, eu vou cancelar o x, vai ficar 3x menos 2y menos 20 igual a 0. E embaixo, 2x vezes 2, 4x, y vezes 2 mais 2y, menos 2 vezes 2, menos 4 igual a 0. Bom, o que eu faço agora? Eu somo essas equações. Ao somar, eu vou ter 3x mais 4x, 7x, 2y menos 2y, 0, menos 20 menos 4, menos 24 igual a 0. Perdão, menos 24 não, né? A minha letra está feia e aí eu me confundo. Aqui não é 20 e aqui não é 20. Aqui é um 10, gente. Desculpa, tá? Aqui é 10. Isso aqui é um 10, pelo amor de Deus. E aqui é 14. Resolvendo essa equação, eu tenho 14 do outro lado. X igual, então, a 2. Caramba, encontrei já a coordenada x. Já encontrei a abscissa dele. Como é que eu vou fazer para encontrar a ordenada? O y. Simples. Basta escolher qualquer uma das duas equações e substituir o valor de x para encontrar o valor de y. Então, eu vou escolher a segunda. Então, vai ficar 2 vezes x, que é 2 mais y menos 2 igual a 0. 4 mais y menos 2 é igual a 0. 4 menos 2, 2 mais y igual a 0. Y igual a menos 2. Então, o ponto de interseção entre as retas vai ser x igual a 2 e y igual a menos 2. Esse aqui é o nosso ponto que procurar. Desculpa pelo erro ali, tá? A culpa foi minha mesmo. Lógico, só estou eu aqui, a culpa foi minha. Vamos lá. Agora, eu quero encontrar o ponto de interseção entre duas retas que estão sendo apresentadas no formato de equações reduzidas. Fica mais fácil? Fica. Até porque elas são apresentadas no formato y igual a uma expressão e y igual a uma expressão. Isso é muito bom para a gente. Por que é muito bom para a gente? Porque a gente não precisa fazer a soma. Aliás, não é que não precisa, a gente pode até fazer o método da soma, da adição, aliás. Mas quando ela aparece nesse formato, é mais interessante que façamos a substituição. Substituir, né, essas duas expressões. Então, substituindo, fazendo o método da substituição, eu tenho que 2x menos 6 é igual a 3x mais 2. Tenho uma equação em x e encontro o valor de x, né? Então, fica 2x menos 3x igual a 2 mais 6. Menos x igual a 8. Multiplicando essa equação por menos 1, porque eu quero o valor de x, não de menos x, eu tenho x igual a menos 8. Né? De novo, escolha uma das duas. Eu vou escolher a primeira.
y igual a 2 vezes menos 8 menos 6. Eu vou fazer aqui para o lado, tá, gente? Fica menos 16 menos 6, isso aqui é igual a menos 22. Ou seja, o ponto de interseção entre as retas vai ficar x igual a menos 8, y igual a menos 22. Ok? Bom, encerramos a parte de interseção de retas, tá? De concorrentes, e a gente vai entrar agora para um caso especial de retas concorrentes, ou seja, continuando o estudo das retas que se encontram. Veremos um caso agora muito especial, que é o caso do perpendicularismo. Né? É o caso onde, quando as retas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá? E a condição para que isso aconteça é que o produto dos coeficientes angulares seja menos 1. Então, se R e S são perpendiculares, então MR e MS, MR vezes MS é igual a menos 1. Ok? Simples assim. Vamos a um exemplo. Pelo ponto menos 3 e 4, passa uma única reta S perpendicular a R, definida por essa equação geral que está aí. Determine a equação reduzida de S. Veja bem, eu estou falando, vou escrever aqui em cima. Se R é perpendicular, esse é o símbolo de perpendicularismo de S, então o MR vezes o MS é igual a menos 1. Isso aqui vocês têm que saber, ok? Vamos lá. Se eu estou trabalhando com coeficientes angulares, é ideal que trabalhemos com a equação reduzida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a equação reduzida da reta R, ok? Vou escrever de novo aqui, 2x menos y mais 3 igual a 0, tá? Vou fazer aqui para o lado, tá bom? Eu vou ter, então, menos y igual a menos 2x menos 3 para o lado. Vou multiplicar agora por menos 1 essa equação para que o y fique positivo. Sempre lembre disso, tá? Se o y aparecer positivo, multiplica por menos 1 para poder trocar o sinal dele. Então, fica y igual a 2x mais 3. Isso é da reta R. Se é da reta R, o que eu posso tirar daqui? Que o coeficiente angular da reta R é igual a 2. Mas o produto entre os coeficientes angulares de retas perpendiculares é igual a menos 1, não é? Pois bem, coeficiente angular de R, coeficiente angular de R. Eu vou encontrar o coeficiente angular de S, que é a reta perpendicular a R. Então, vai ficar assim, ó, 2 no lugar do MR vezes MS é igual a menos 1. Está multiplicando, passa para o outro lado, vai ficar menos 1 meio. O que eu tenho, então? Bom, vou para a reta S logo. Vamos para a reta S? Vamos lá, deixa eu pegar uma cor aqui preta. A reta S, você não sabe nada da reta S ainda. Mas eu sei que ela tem uma equação reduzida genérica, né? Que é y igual ao coeficiente angular S vezes x mais o coeficiente angular dela. N de nariz, S. Bom, o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou substituir tudo que eu tenho. Olha, eu tenho MS, eu tenho MS. E eu tenho um ponto que é da reta S, que é esse aqui, ó. Menos 3 e 4, ele pertence à reta S. Se ele pertence à reta S, eu posso colocar esses valores dentro dessa equação tranquilo. Substituir o y por 4 e o x por menos 3. Vamos lá? Então, vai ficar assim, ó, no lugar do y, deixa eu pegar uma cor aqui. No lugar do y, eu vou colocar o 4. Tá? Que é aqui, 4.
igual ms. ms é menos 1 sobre 2. Vezes o x. Quem é x? É menos 3. E soma com o coeficiente linear da reta S. Bom, isso aqui, o que eu vou fazer? Vou resolver isso aqui, né? Vai ficar 4 igual a 3 meios mais ns. Eu tenho, então, que ns vai ser 4 menos 3 meios, que vai ser igual a 8 terços sobre 2, que é igual a 5 meios. Bom, eu tenho aqui o coeficiente linear da reta S, o coeficiente angular da reta S. Gente, eu preciso, para escrever a equação reduzida, basta ter esses dois coeficientes. Então, vamos lá, ó. Y vai ser menos 1 sobre 2 vezes x, que é o coeficiente angular vezes o x, mais 5 meios, que é o coeficiente linear de S. Ok? Espero que tenha entendido. Eu sei que a gente dá muita volta com esse exercício, mas é importante, tá? E espero que tenham gostado dessa videoaula, apesar de ter muita conta, mas tem bastante cor, então eu espero que tenha ajudado bastante, tá? Bom, fiquem ligados nas minhas redes sociais, @pedro.matemática. Eu estou utilizando esse perfil no Instagram já há bastante tempo, desde o início da construção desse canal. Mas eu estou aproveitando agora para publicar questões resolvidas de concursos importantes, concursos militares, Enem, vestibulares, tá ok? E aqui no meu vídeo, no meu canal, toda semana eu estou compartilhando ou parte de algum curso, ou até mesmo questões resolvidas. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e assistência aqui no meu vídeo e até a próxima.